Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do filme A Profecia, de 1976, e várias coisas bizarras que aconteceram por trás desse filme. Bom, gente, o filme original A Profecia, ele é de 1976 e teve outros filmes que foram continuação, e quando foi em 2006, eles regravaram o filme, só que eu optei por assistir o primeiro, que é o original, porque eu não sabia se tinha alguma diferença, e eu vou contar hoje pra vocês a história dele, e várias coisas bizarras que aconteceram na vida real, que deixaram o filme um pouco mais assustador. O filme conta a história de um casal. O homem, ele é um diplomata chamado Robert, e a mulher, o nome dela é Cat. E o sonho do casal é ter um filho. Bom, a Cat, ela é engravida. E no dia 6/6, às 6 horas da manhã, ela entra em trabalho de parto e vai pro hospital. Bom, chegando no hospital, o Robert não tá com ela, ele se atrasa. E quando ele chega, dão a notícia pra ele de que o bebê dele nasceu, mas parou de respirar e acabou morrendo. Só que um padre aparece do nada e fala pra ele que outro bebê acabou de nascer e a mãe morreu no parto, e que ele poderia pegar esse bebê, adotar sem a esposa dele saber, meio que trocar os bebês e fingir que aquele bebê era o filho dele. Robert sabia que a mulher dele queria muito ter um filho e que provavelmente ela não resistiria ao saber que o filho tinha morrido, enfim. Pelo que dá pra entender, eles já tinham perdido os bebês durante a gestação, outros bebês, então ele resolve trocar o bebê dele morto pelo outro bebê. O filme dá um salto de 5 anos e eles se mudam pra Inglaterra, porque o Robert, ele é promovido a embaixador. Eles são americanos, moravam na Itália, ele era um diplomata na Itália, e ele acaba sendo promovido a embaixador e vai morar em Londres. Bom, eles moram numa casa gigantesca, muito linda, e é o dia da festa de aniversário de 5 anos do Damien, que é o filho deles, e tá tudo muito bem, tem muitas crianças brincando, a babá tá cuidando dele, até que em um momento a babá avista um cachorro, e o cachorro fica olhando pra ela de maneira estranha, e aquilo muda completamente a babá. A partir daquele momento, ela sobe no segundo andar da casa, enrola uma corda no pescoço e se joga da janela. Todo mundo vê aquela cena, inclusive as crianças, e ninguém sabe o que foi que aconteceu que fez aquela babá pular do segundo andar com a corda no pescoço. A única coisa que ela fala é que tá fazendo aquilo pelo Damien. Bom, o embaixador chega depois no trabalho dele, e aí ele tem vários repórteres correndo atrás dele pra tirar foto e perguntar sobre a babá, e quando ele chega no escritório, avisam pra ele que tem um padre querendo falar com ele e que é um assunto muito importante. Quando o padre entra, ele fala que estava lá no dia do nascimento do filho dele e que o filho dele é simplesmente o anticristo e que se ele não se cuidar, aquele menino vai matar de novo, inclusive vai matar ele e a esposa dele. Bom, ele e o padre começam a discutir e o padre é escoltado pra fora do escritório. Bom, ele chega em casa e tem uma nova babá. A babá diz ser enviada da agência que viu no jornal o suicídio da primeira babá e mandou ela pra cuidar do menino. Eles contratam a babá, o menino se dá super bem com ela, e aí um dia é o casamento de alguns amigos deles e eles estão se arrumando pra ir pra esse casamento. E aí, quando a mãe vai pegar o Damien, a babá diz que ele não vai, que ele é muito pequeno pra entender alguma coisa e que ele não deveria ir pra igreja. Bom, elas começam a discutir porque a mãe diz que ele vai sim pro casamento e que ela que é a mãe, e a babá arruma ele e eles entram no carro pra ir. Quando começa a se aproximar da igreja, o menino começa a agir de maneira esquisita, como se ele tivesse aterrorizado. E aí, quando para na porta da igreja, que é a hora deles descerem do carro, o menino começa a agredir a mãe, puxar os cabelos dela, gritar, bater nela. Então eles resolvem voltar pra casa e nem entrar na igreja. Mais tarde naquela noite, o pai tá passeando por dentro de casa quando ele vê um cachorro grande na porta do quarto do Damien. Ele pergunta pra babá de quem é aquele cachorro e ela diz que achou ele no jardim e que o menino ficou simplesmente encantado pelo cachorro. Ele fala que é pra ela se livrar daquele cachorro e arrumar um outro lar pra ele. Bom, no outro dia, a mãe resolve levar o Damien até um zoológico pra mostrar pra ele os animais. Ele tem 5 anos e ele nunca tinha ido num zoológico. Vão só os dois, e aí quando eles chegam perto de um grupo de girafas que tá ali interagindo com o público, as girafas olham pro menino e saem correndo. Ela resolve então levar o menino pra ver os macacos, e esses macacos eles ficam soltos na estrada, e então você tem que ver eles de dentro do carro, com os vidros fechados, porque eles são um pouco agressivos, que eles dizem lá no zoológico. E aí, beleza, ela tá indo com ele lá. Só que quando os macacos, eles olham pro menino, eles ficam loucos, eles começam a bater no carro, começam a gritar. E o menino fica com medo, a mãe acelera e eles vão pra casa. Quando o embaixador chega em casa, a esposa dele diz que não tá bem,
que precisa de um psiquiatra porque ela tá imaginando umas coisas muito loucas e que ela precisa da ajuda do marido e ele diz que vai ajudar ela. Bom, no outro dia o embaixador ele tá numa partida de futebol amador ali com algumas crianças e adultos, enfim. E o padre, aquele que foi no escritório dele, aparece de novo e fala que precisa conversar com ele urgentemente, senão a mulher dele vai morrer. Ele fala pro embaixador encontrar ele num certo parque e em certo horário. Bom, eles vão até esse parque e ao chegar lá, ele fala pro embaixador que a esposa dele tá grávida e que se o Damien descobrir, ele vai matar o bebê dentro do ventre dela e vai matar ela, porque o objetivo dele é ficar com toda a herança do embaixador e poder dominar o mundo como filho do anticristo. Ele fala pro embaixador que o menino precisa morrer e fala pra ele procurar um certo homem em uma certa cidade lá perto de Jerusalém. Bom, o embaixador não dá muito ouvidos pro que ele tá falando e vai embora. Na hora que ele vai embora, começa uma ventania muito louca no parque e raios começam a cair como se quisessem atingir o padre. Bom, eles não conseguem atingir ele, atinge uma árvore, a árvore começa a pegar fogo e o padre começa a correr, porque aparentemente dentro do parque tem uma igreja. E ele quer chegar dentro dessa igreja pra se salvar. Só que na hora que ele tá chegando, a porta da igreja tá fechada. E na hora que ele tenta entrar, batendo, enfim, um raio atinge o teto da igreja e uma lança, um pedaço de lança, cai e empala o padre, que fica lá empalado, morto. Quando o embaixador chega em casa, a esposa dele tá na biblioteca e o Damien também tá, junto com a babá. E o Damien tá brincando ali, fazendo um barulho. E ela tá simplesmente intolerante ao menino. E ela começa a gritar, dizendo que é pra tirar o menino dali, e a babá tira. Na hora que ela tira o menino dali, a mulher fala pro embaixador que não tá se sentindo bem, que tá mentalmente doente, e ela diz que não quer ser mãe novamente, mas que tinha acabado de descobrir que tava grávida, e se ele concordava em ela fazer um aborto. Bom, no outro dia, o embaixador resolve ir conversar com o psiquiatra da mulher pra saber o que tá acontecendo com ela. E o psiquiatra diz que ela tá meio psicótica, que ela acredita que o Damien não é filho dela e que ele é o próprio mal encarnado. E que seria bom eles fazerem um aborto, porque ela não saberia lidar muito bem com um bebê naquele momento. Ela tava mentalmente instável, então um bebê seria péssimo pra ela naquele momento. Pula pra cena que a mulher tá em casa. Ela tá colocando água numas plantas que ficam penduradas no teto da casa dela. E o Damien, ele tá andando num tipo de bicicletinha, enfim, no corredor. E quando ela se estica pra colocar água no vaso, ele bate na escada que ela tá e ela acaba caindo do segundo andar da casa, que tinha meio que um cercado. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Ela cai desse cercado. O embaixador chega no hospital pra ver a mulher dele e aí o médico fala que ela perdeu o bebê, mas que ela vai ficar bem e no futuro eles poderão ter sim outro filho, que ela não... o útero dela não foi afetado, assim... Enfim, ela pode ter outro filho. Ele vai até o quarto da esposa e ela acorda e diz pra ele não deixar que ele a mate. E ele fica sem entender nada e ela fica dizendo, não deixa ele me matar, não deixa ele me matar. Enfim. Bom, ele vai pra casa e quando chega em casa ele vai até o quarto do Damien, que tá dormindo, e vê o cachorro dentro do quarto. O cachorro fica meio agressivo quando ele chega perto do menino. E ele fica tipo, mano, eu já não mandei essa mulher se livrar desse cachorro, o que esse cachorro tá fazendo aqui? Um fotógrafo liga pra ele e fala que precisa falar com ele urgente sobre a morte do padre que ele tinha encontrado no parque alguns dias antes. Esse fotógrafo, ele tava no aniversário de 5 anos do Damien e ele mostra pro Robert 2 fotos. Uma foto antes da babá morrer, que aparecia ela meio que com alguma coisa atrás, como se fosse uma corda, que seria meio que uma premonição do que viria a acontecer minutos depois. E aí, depois ele mostra uma foto também do padre de alguns dias antes, que era meio que algo atravessando o peito dele, que foi exatamente do jeito que ele morreu. Quem já assistiu o filme Premonição vai saber do que eu tô falando. É meio que uma premonição de como seriam as mortes. Ele mostra também fotos da autópsia do padre. Esse era um fotógrafo jornalístico, então ele estava em cenas do crime, ele estava nas festas do embaixador, que era aberto à imprensa também, enfim, por isso que ele tinha essas fotos. E aí ele mostra que na autópsia do padre, o padre tinha uma marca de nascença que era 666. Ele pergunta até se é uma tatuagem, e ele fala que não, que também achava que fosse, mas que na verdade era uma marca de nascença. Eles decidem ir então até a casa desse padre e quando chega lá, a casa dele é muito esquisita. Tem um monte de cruz assim atrás da porta, como se estivessem pedindo alguma coisa de entrar.
E também tem vários recortes de reportagens de jornal. E um desses recortes fala sobre a chegada de um cometa que parecia uma estrela e tinha caído na Terra exatamente no dia 6/6, às 6 horas da manhã, 5 anos atrás, ou seja, no dia do nascimento do filho do Robert e do Damien, que não era o filho do Robert, mas enfim, vocês entenderam. Ele confessa então para o fotógrafo que o Damien não é filho dele, que na verdade o filho dele tinha morrido depois que nasceu, e que o Damien era filho de uma mulher que tinha acabado de morrer no parto. Então, aquele menino não era filho dele e ele não fazia ideia de quem aquele menino era filho. O fotógrafo diz que quer ajudar o embaixador a descobrir de onde que veio o Damien, porque quando ele estava fotografando a casa do padre junto com a polícia, sem querer ele tirou uma foto que apareceu o reflexo dele no espelho, com algo meio que empalando o pescoço dele. Então ele viu aquela foto como se fosse uma premonição da morte dele, e ele queria evitar aquilo, então ele queria ajudar o embaixador a descobrir quem era o Damien e de onde ele veio. Eles acharam também outro recorte de jornal que falava sobre o nascimento do filho do embaixador, que tinha sido exatamente no mesmo horário e no mesmo dia que aquela estrela / cometa tinha caído na Terra. Bom, os dois viajam até a Itália para o hospital que o Damien e o filho do embaixador nasceram, e eles estão atrás de registros para saber quem era a mãe do menino. Bom, uma freira diz que há 5 anos, exatamente no dia do nascimento do filho dele, o arquivo do hospital pegou fogo misteriosamente. Então ele diz que quer falar com o padre, que era o padre que estava lá no dia, porque foi o padre que deu o menino para ele. E ela fala que o padre foi o único que sobreviveu ao incêndio, mas que ele ficou num estado meio esquisito. Ele estava catatônico, ele não falava mais. E ele estava em um mosteiro em outra cidade da Itália. Bom, os dois viajam até essa cidade lá na Itália e conversam com o padre que é responsável lá pelo mosteiro. E ele diz que o padre não fala, mas que se eles quiserem ir lá conversar com ele, ou sei lá, mas que ele tá cumprindo penitência. Porque assim que ele chegou lá, ele escreveu pro padre que ele tinha pecado contra Deus, ele tinha renunciado a Deus e ele tava ajudando o diabo. Então ele precisava cumprir penitência. O embaixador, ele pergunta pra esse padre quem era a mãe da criança, e ele escreve o nome de um cemitério. O padre diz que o cemitério ficava a 50 quilômetros dali, e os dois, o fotógrafo e o embaixador, vão até lá. Chegando lá, eles acham 2 túmulos. Um seria da mãe do Damien e o outro seria do Damien, entre aspas, que no caso era o bebê do embaixador, né? Já que eles trocaram de bebê. Bom, na hora que eles abrem o túmulo da mãe do Damien, tem ossos de um animal, que no caso era um chacal, que é um tipo de cachorro raposa, dando a entender que o menino ele não nasceu de algo humano, mas de um animal. E quando eles abrem o túmulo do bebê do embaixador, eles veem que o bebê tinha um machucado no crânio, o que indicava que eles mataram esse bebê justamente para trocar com o embaixador, dizendo que o filho dele tinha morrido. Então eles mataram o bebê para poder trocar. Enquanto eles estão lá, vários cachorros, igual aquele que tá na casa dele, aparecem e começam a atacar ele e o fotógrafo. Bom, eles são atacados realmente, são mordidos e as roupas são rasgadas, e eles conseguem pular o muro do cemitério e entrar no carro. Quando ele chega no hotel junto com o fotógrafo, ele resolve ligar para a esposa dele e falar para ela fugir da Inglaterra, que ele vai mandar alguém ir lá buscar ela no hospital para levar ela para Itália, porque ela corria perigo, porque a babá, que no caso era a serva do diabo, ela podia muito bem tentar matar ela. Ela tá meio que impossibilitada de fazer alguns movimentos, ela tá com o braço enfaixado e a perna negociada, enfim. E ela começa a se vestir. Quando ela tá se vestindo, a babá simplesmente entra no quarto e empurra ela da janela, e ela cai do 3º andar e morre. Ligam pro embaixador pra avisar, né? O cara que ele tinha mandado ir buscar a esposa liga e fala, olha, esse esposo caiu do 3º andar, morreu e tal. E aí eles resolvem ir até uma cidade que fica próxima a Jerusalém, procurar o homem que aquele padre tinha dito pra ele procurar, que era o homem que sabia como acabar com o filho do anticristo. E aí vai ele e o fotógrafo nessa cidade, e o homem explica pra ele que ele precisa matar o menino no lugar sagrado, em cima de um altar, no caso dentro da igreja, com 7 punhais e formar o formato da cruz no menino. Vocês entenderam? Botar os punhais e formar uma cruz. E aí ele sai de lá com o fotógrafo e ele diz que não vai fazer aquilo porque aquele menino é só uma criança. O homem diz pra ele ter cuidado, pra ele não acreditar que aquele menino é uma criança, que na verdade ele não é, e que na verdade ele tem a marca 666. Bom, ele fala pro homem que nunca viu essa marca, que ele banha o menino desde que o menino nasceu e nunca viu essa marca. O homem diz que geralmente essas marcas ficam escondidas e que era pra ele procurar na cabeça do menino embaixo dos cabelos. Enfim.
Ele sai de lá e diz que não vai fazer aquilo e joga os punhais. Bom, o fotógrafo fala pra ele que se ele não fizer aquilo, ele vai fazer. E quando ele vai atrás desses punhais, um caminhão perde o controle e começa a dar ré sozinho. E o caminhão tava levando vidro. Então, na hora que ele bate, o vidro sai e simplesmente decapita o fotógrafo. A cabeça dele sai voando, enfim. Aí o homem vai atrás dos punhais e fala, tá, eu vou fazer, já que, né, ele viu que a coisa tava feia. Bom, ele chega em casa decidido a matar o menino. Então ele já faz uma armadilha lá para prender o cachorro, porque ele sabe que o cachorro é do diabo e o cachorro tá ali pra defender o menino. Então ele prende o cachorro e vai até o quarto do menino e começa a cortar o cabelo dele pra poder achar a marca. Ele quer ter certeza que o menino é filho do diabo antes de matar o menino errado. E aí ele vê a marca 666 na cabeça do menino. E nessa hora a babá chega e começa a atacar ele. Bom, eles começam a lutar ali, ele bate nela e ela desmaia. Ele pega o menino, começa a descer as escadas com o menino. E aí, de alguma forma, alguma coisa atinge a casa dele e acaba derrubando ele da escada, como se fosse um raio também. Não dá pra ver muito bem, o filme é muito antigo. E aí a babá, ela corta e vem atrás dele e os dois começam a lutar de novo. Bom, ele consegue matar a babá. E ele bota o menino gritando dentro do carro e acelera o máximo possível. Ele passa pela polícia e a polícia vê que ele tá indo muito rápido e manda ele parar e ele não para, então a polícia resolve seguir ele. Ele chega até a igreja e leva o menino até o altar. Na hora que ele vai enfiar o primeiro punhal, a polícia chega, aponta a arma pra ele e fala pra ele abaixar o punhal, senão eles vão atirar. Ele não abaixa o punhal e a polícia dá um tiro nele. Bom, já pula pra cena do funeral do Robert e da esposa dele, tem 2 caixões lá. E aí acaba com o menino de mãos dadas com o presidente dos Estados Unidos, que foi lá pra homenagear o embaixador, que era americano, o que dá a entender que o menino foi adotado pelo presidente dos Estados Unidos, ou seja, ele seria bem mais forte financeiramente e politicamente. É assim que o filme acaba. Mas, como eu disse, tem 2 continuações. E agora, esse ano, mais especificamente esse mês, lançou outro filme, que no caso seria o primeiro, a história de onde o Damien surgiu. A história da mãe do Damien, no caso, viria antes desse, e lançou agora no cinema. E, bom, eu vou contar pra vocês as coisas bizarras que aconteceram por detrás desse filme, que fez as pessoas acreditarem na época que ele era extremamente amaldiçoado. O ator que fez o Robert, que era o embaixador, ele foi convidado para fazer esse papel e depois de ele aceitar, misteriosamente o filho dele se matou com um tiro na cabeça. Bom, o menino não dava sinais de depressão e nenhuma doença mental, ele simplesmente se matou. Ele decidiu que mesmo assim faria o filme e pegou um avião até a Inglaterra, que era onde o filme seria gravado, e durante essa viagem o avião dele foi atingido por um raio. Graças a Deus ninguém se feriu e ele conseguiu chegar lá. Depois de gravar o filme, esse ator pegaria um avião que iria até Israel e ele decidiu de última hora que não iria viajar. E aí, esse avião que ele ia pegar simplesmente caiu e todo mundo a bordo morreu. Ou seja, era pra ele estar dentro de um avião que caiu e ele conseguiu se livrar. Bom, enquanto o produtor do filme estava inspecionando alguns locais onde seriam gravados o filme, ele quase foi atingido por um raio. Então, ele quase morreu antes mesmo do filme começar a ser gravado, o que pareceu muito com a cena do raio que o padre morre lá no filme que eu disse pra vocês. O diretor do filme também quase morreu após as gravações. Ele estava hospedado num hotel. Não só ele, como também os produtores e os roteiristas. E aí o hotel ele foi atacado por um grupo da Irlanda do Norte, um grupo terrorista, e eles quase morreram no ataque. Bom, depois disso, o diretor tinha um restaurante que ele frequentava todos os dias para tomar café da manhã. E um certo dia ele decidiu não ir, e esse restaurante ele simplesmente foi bombardeado pelo mesmo grupo terrorista que tinha bombardeado o hotel. Ou seja, era para ele ter morrido 2 vezes, bombardeado pelo mesmo grupo terrorista, e ele conseguiu se livrar da morte. O cachorro que fez o filme lá, que era o amigo do Damien, né, que era o protetor, o cão do diabo, ele era o cão mais dócil dos seus adestradores, e depois do filme o cachorro ficou simplesmente esquisito e acabou atacando seus donos. Um deles ficou gravemente ferido e o outro morreu de maneira horrível. Bom, tem aquela cena do filme que eu falei pra vocês, que é gravada no zoológico, que foi a cena da girafa, a cena dos macacos. E depois deles gravarem aquela cena, um dos criadores do filme estava ali no zoológico ainda, resolvendo os últimos detalhes, quando ele foi simplesmente atacado por um tigre e morreu. Bom, no dia 13 de agosto, numa sexta-feira 13, o diretor dos efeitos especiais do filme, ele estava viajando de carro com uma assistente dele, quando simplesmente um dos pneus do carro se soltou e voou
cortando, assim, a cabeça da assistente dele, degolando ela, igual na cena do filme que o fotógrafo é degolado. E quando ele desceu do carro, ele viu que aquilo foi em frente a uma placa que estava escrito quilômetro 666. Ele ficou bem assustado com a semelhança da morte do filme e também pela placa estar escrito 666 e aquilo foi bem bizarro e deixou ele marcado, porque ele simplesmente não teve nenhum arranhão, só a mulher que se feriu e aquilo deixou ele bem assustado. Alguns locais onde foram gravadas as cenas do filme foram mais tarde locais de ataques terroristas. Bom, e essas foram algumas coisas bizarras que aconteceram ao redor desse filme, relacionadas a esse filme ou às pessoas que faziam parte dele. Então, na época, eles até resolveram fazer meio que uma propaganda dizendo que todo mundo relacionado ao filme sofria com algo sobrenatural e que não era para as pessoas assistirem aquele filme, o que só fazia com que as pessoas quisessem assistir aquele filme. E aí o filme estourou na época. É um filme de 1976. E se vocês quiserem, eu posso vir contar a história dos outros filmes que foram a continuação desse. Me diz aqui nos comentários que se vocês quiserem, eu venho trazer eles pra vocês. Eu confesso que foi um filme que me surpreendeu positivamente. Apesar de ser um filme de 1976, tem algumas coisas assim que não explica direito, coisas que eles deveriam falar, mas eles não falam, fica ali pra você interpretar do jeito que você quiser. Enfim, mas a gente vê que é um filme antigo, então a gente dá um desconto. É um filme que tem uma história muito boa, eu acho que deveriam fazer um remake dele, já que fizeram agora o filme contando a história de antes, né, desse filme. Então, não sei, talvez tenha um remake. Eu acho que merecia sim um remake mais explicado, porque esse é muito antigo. O outro é de 2006. Enfim, não assisti, não sei como é, mas dizem que é bem semelhante e eu gostei muito, muito legal. A trilha sonora também é muito boa. Eles investem muito em trilhas sonoras de corais, assim, de igreja, sabe? Uma coisa bem assustadora. Em vez de ser músicas de suspense, sabe? São coisas bem corais e uma coisa bem freira, bem padre, bem profana, enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem a continuação, contando a história dos outros filmes. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.